Olá, aqui é o Túlio Faria do Dev Pleno e seja muito bem-vindo a mais um vídeo da série Recriando Componentes com React. Nesse vídeo, a gente vai fazer uma parte 2 aqui do Edit in Place. Eu quero mostrar duas coisas bastante importantes, que são um é um conceito de JavaScript e um outro é de React, que é bastante interessante e que a gente pode utilizar nesse componente que a gente está recriando aqui, que é o Edit in Place. Bom, só acompanhando aqui o que a gente fez na primeira parte do vídeo, né, no primeiro vídeo que a gente já fez da série, a gente criou, baseado aqui, né, no que a gente já tinha descrito, um H1, que quando a gente clica em cima, ele vira um input, onde a gente pode alterar esse valor, e quando a gente tira o foco de cima dele, ele salva esse valor. Bom, a primeira coisa que a gente vai mudar aqui é o seguinte, eu não quero aqui mais ter que passar, ou que todos os nossos componentes sejam H1, tá? Então, a partir de agora, eu quero passar qual o tipo de componente que eu quero que seja utilizado aqui. Tá? Então não quero mais que seja o H1 como padrão. Então na hora de utilizar aqui no Edit in Place, a gente vai passar que tipo de componente que a gente quer renderizar na hora que a gente está visualizando esse componente. Uma das formas que a gente tem de comunicação, que a gente já comentou bastante aqui, entre o componente pai e o componente filho, é a utilização de props. Então como que eu posso passar um componente como prop? Tá? E como que eu posso utilizar esse componente como prop do outro lado, digamos assim. Bom, como que a gente pode fazer é o seguinte, eu vou criar uma prop nova aqui, chamada views, e eu vou passar H1, e o de baixo eu vou fazer o seguinte, views, e eu vou passar um P. Tá? Então, estou passando dois componentes HTML, vamos colocar um pré, que ele vai visualizar diferente, vai ficar bastante legal. Então, estou passando duas propriedades de como que eu quero visualizar esse componente lá no meu componente Edit in Place. Fiz isso aqui, legal. A gente vai perceber que não vai mudar nada, né? Então ele continua renderizando o H1 lá normal. O que mais que a gente vai fazer? Lá no Edit in Place, a gente precisa de alguma maneira pegar aquele valor views e colocar aqui no H1. Porém, não é tão fácil assim, tá? Não é tão simples fazer isso. Por quê? Porque aqui existe uma instanciação, digamos assim, do componente. Então, quando a gente está passando ele daqui para cá, ele é só o tipo, ele não é um componente em si ainda. Aqui já é o componente em si, a gente está instanciando esse componente. Então, o que a gente precisa fazer, na verdade, é fazer o seguinte, return react.createElement. Então, eu preciso criar um elemento novo. Como que eu crio esse elemento? Eu tenho o meu type, que é o que eu estou passando lá do outro componente. Então, nesse caso aqui, views, que eu vou ter que adicionar aqui, né? Ixi, não estava extraindo ele aqui no Destruction Assignment. Views. E depois eu consigo fazer mais coisas. Ó. Ele vai pedir para mim quais são as props que eu tenho. Então, quais props aqui eu estou passando para esse componente. Então, nesse caso aqui, eu vou abrir um objeto e vou passar as minhas props daqui. Ó. Então, essas são as minhas props. Deixa eu pegá-las aqui, Ctrl C. Ctrl V, a única diferença é que eu preciso pôr uma vírgula aqui e trocar aqui por dois pontos, então tem que transformar em um objeto. Legal, tenho as minhas props aqui, falta mapear o value, né? Então aonde o value vai? Eu posso utilizar uma outra prop, que é uma prop especial, chamada children, e a children vai ser o meu value. Então vou fazer isso aqui e vou comentar esse return aqui. Vou salvar e olha só, que bacana, agora aqui está sendo visualizado como H1 e aqui está sendo visualizado como um pré, tá? Olha que bacana. Se a gente quisesse, ó, eu poderia fazer, vamos olhar aqui no app, poderia fazer esse cara como H3, por exemplo. Ó, que legal, já trocou o tamanho e ficou bem bacana. Então, o que é legal disso? A gente consegue ter esse dinamismo na criação dos nossos componentes. Obviamente tem uma coisa aqui que a gente não checou, que é o seguinte, se eu não passar nada, a gente tem que verificar. Ó. Então vamos checar aqui o que a gente tem que fazer. No Edit in Place, a gente tem que verificar que esse views ele não pode estar vazio, né? Então ele pode ser views ou div, por exemplo, se fosse o padrão. Então, se eu não passar nada, ele vira uma div, tá? E aí a gente já consegue fazer ele funcionar aqui normalmente.
E o segundo ponto desse vídeo que eu quero mostrar para vocês, a gente vai organizar um pouquinho melhor aqui o nosso componente, porque num vídeo futuro a gente vai fazer uma coisa um pouquinho diferente. A gente tem agora a flexibilidade de como esse componente vai ser renderizado na tela, mas falta ainda a flexibilidade de como eu edito esse valor, né? Então, se ele é um input, se ele é um text area e etc. A gente vai começar a criar essa flexibilidade e depois a gente vai começar a organizar melhor essa flexibilidade. Então o primeiro ponto é o seguinte, a gente vai fazer um detalhe que é bastante interessante, vou apagar esse valor aqui. Seguinte, imaginem que eu tenho dois tipos, né? Então eu posso ter um H1, que é um texto simples, ou um text area, né? Então o que acontece? Eu tenho dois tipos de componentes que eu posso exportar, né, daqui da minha aplicação. O que acontece? Vamos fazer o seguinte, esse cara aqui, eu vou chamar ele de input agora. Ele vai estar dentro do Edit in Place, mas ele é chamado de input. Por quê? Porque ele retorna um input. Simplesmente isso. Outra coisa que a gente vai fazer é o seguinte, a gente já tem o export default input aqui, e a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer um export const input. Tá? Então a gente vai exportar as duas versões, ele como padrão e ele aqui em cima como input. Agora, olha o que a gente vai fazer. Vou copiar esse cara aqui inteiro. Opa. Vou copiar ele aqui inteiro. Vou colar aqui em cima. E vou fazer o seguinte. Esse cara agora, ele vai ser um text area. O que mais que a gente vai fazer? Text area. E aqui, o text area, ele tem um barra text area. E o default value, ele vai vir aqui, na verdade. A gente não está aqui. Beleza. Então, esse vai ser o padrão do text area. Então, olha só que legal. A gente está exportando agora text area. Eu não mudei mais nada, tá? Copiei o mesmo código. A gente está exportando o input e o padrão é o input. Tá? Então, se a gente não falar nada, o padrão vai ser o input. O que eu tenho que fazer aqui agora? Se eu não fizesse nada com o código, a gente não quebrou nada. Então, porque ele está exportando o default, né? Então, ele continua funcionando aqui normalmente. Mas a gente pode fazer o seguinte, eu posso utilizar aqui na frente, olha, eu quero um text area também. E aí a gente pode fazer o seguinte, ó, posso vir aqui, falar que é um text area, eu quero um pré, que é um código, vai ser last mesmo, e vai ser um set last mesmo. Então olha só, a gente tem um Túlio Faria aqui, e reparem que agora, ó, ele é um text area aqui, ó. Tá, então, eu consigo até fazer com mais de uma linha. Obviamente, ele não escreve aqui mais de uma linha, porque aqui ele não considera a pulada de linha, tá? Mas olha que legal, a gente já consegue trocar o tipo, né? Então, a gente pode fazer, e a gente ainda vai fazer o select e tudo mais, que são outros tipos, né? Então, que vai ficar bem bacana. Bom, pessoal, nessa parte aqui do Recriando Componentes, a gente fez duas coisas. A gente importou ali o tipo do componente dinamicamente, então a gente tem esse view-as aqui como um componente dinâmico. Além disso, a gente organizou aqui para a gente começar a ter o nosso componente de uma forma um pouquinho mais dinâmica. Tá? Então, a gente tem aqui ele como text area ou como input e a exportação default dele como input. Então, a gente tem um pouquinho mais de flexibilidade da maneira como a gente pode utilizar ele aqui, tá? Bom, e é isso. Se você gostou desse vídeo, não deixa de curtir, comentar aqui. E se você não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever agora e clica no sininho aí para receber sempre as nossas últimas novidades. Essa série aqui, ela tá demais, tá? Então cada vez mais a gente vai colocar alguns conceitos a mais, a gente vai explorar mais conceitos do React aqui. Então fica de olho que tá valendo bastante a pena e é uma série que a gente está bastante empolgado de postar. Não deixe de curtir, comentar e olhar aqui alguns links aqui embaixo, tá? Tem bastante material nosso aqui embaixo na descrição, tá? Fica de olho que vale também bastante a pena. E eu te vejo num próximo vídeo. Até mais!